Olá, amigo e amiga do Prosa Rural. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, o Alexandre Melo. Vai nos falar um pouquinho sobre a paixão dele pelo campo e sobre a experiência profissional que ele tem em nutrição animal. Voltamos já depois dos nossos comerciais. Olá, somos a Connect TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Connect TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagens de qualidade pelas plataformas online. Connect TV, seu mundo com todo mundo. Gente, voltamos aos nossos comerciais aqui com o nosso convidado, Alexandre, seja bem-vindo. A gente sempre começa os nossos programas com cada convidado, cada entrevistado, falando da sua paixão que ele tem pelo campo, sua história profissional. Então, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência até chegar aqui na DSM, conta pra gente. Ô, Badotti, eu fico muito feliz pela lembrança, obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje, para conversar contigo e contar um pouquinho da minha carreira. Confesso que até me emociono, porque acho que todo mundo, né? Todo mundo teve seus momentos difíceis na vida e superação, né? Eu acho que a gente precisa ter superação, precisa buscar superação a cada momento. Eu venho de uma família que gostava do campo, vinculada ao campo, uma família que tinha propriedades rurais no passado, acabaram por desencontros perdendo as propriedades e aí veio aquela paixão, né? aquele encantamento pelo campo. E foi uma decisão minha de criança ainda de fazer medicina veterinária, de seguir um ramo no agronegócio. Fiz colégio agrícola e depois fiz medicina veterinária. Foi uma dificuldade passar no vestibular, né? O vestibular sempre é um grande desafio. Naquela época, na década de 90, eram poucas opções. No Paraná só tinha duas opções, era o FPR e o EL. E me dediquei um ano de cursinho, passei no vestibular, entrei na Federal do Paraná. Acabei passando em Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. Então foi uma vitória, assim, aquele primeiro desafio, né, de passar no vestibular. Aí ingressei no curso e vi que era aquilo mesmo que eu queria e que já tinha feito colégio agrícola antes, já tinha toda a vocação para o agro. Quando eu entrei na medicina veterinária, vi que era aquilo mesmo. E na medicina veterinária, é um curso muito amplo, né, muito aberto, né? A gente tem várias opções dentro do curso, né? E ali eu vi que a clínica é apaixonante, a cirurgia é apaixonante, a parte de reprodução, mas no momento, por situação financeira, eu sabia que eu tinha que sair mordendo, né? Tinha que sair trabalhando. E a linha de nutrição animal, de produção animal, vinculava mais a ter uma chance mais fácil de emprego na época. Aí já direcionei meu curso na época para nutrição, fiz estágio com nutrição e acabou que deu certo, porque eu encaixei, tive a oportunidade de dar aula na Casa Familiar Rural aqui no Rio Bonito, logo depois que eu saí da universidade. Aí já entrei na Sadia para trabalhar com fomento de suinocultura. Do fomento eu acabei voltando. Aí deu certo o Senar, trabalhei na prefeitura do Rio Bonito, e aí surge a Tortuga. A Tortuga, eu sempre olhava ela como uma empresa muito grande, uma empresa com boa qualidade dos seus produtos, e que imaginava ser difícil chegar na empresa, né? Quando eu entrei, em 2004, aí eu imaginei, tô entrando na grande empresa, ficar 10 anos, né? Tá bom, de repente já 10 anos dá um bom tempo. Já estou a 18. Então o tempo passa, né? Estou fechando 18 anos agora no começo do ano que vem. Então o tempo passa, mais uma realização profissional, assim, de ter conseguido
seguir assim no que eu imaginei para minha carreira, sabe? De ser útil, né? Da gente ser produtivo. Hoje, se a gente não for produtivo, o mercado te engole. Então você precisa produzir sempre, está produzindo, e principalmente quando você está numa empresa que hoje, a Tortuga é uma empresa nacional, brasileira, chegou a completar 65 anos. Em 2013 foi vendida por uma multinacional holandesa chamada DSM. A DSM atua no mundo inteiro, está em todos os continentes. Não que a Tortuga não tivesse seus desafios, não tivesse suas cobranças, mas era uma empresa nacional, que você conhecia o dono, né? Falava com o dono, falava com os proprietários. Tive situações até de viajar com o dono da Tortuga na época, o Dr. Max Fabiani, acabou falecendo já. Então você tinha o contato com o dono, né? De repente você entra numa multinacional, que é acionistas, um capital aberto. Muda então, né? Outra, você tem que entregar número, resultado, porque tem os acionistas que estão cobrando por aquilo, né? Mas não é diferente de qualquer outro negócio. Eu acho que um criador de ovelha, um produtor de leite, ele tem que imaginar aquilo como uma empresa e aquela empresa tem que entregar resultado. Tem que entregar Senão resultado. coloca o dinheiro na poupança que... Tem que imaginar a coisa como um gestor, como um empresário. Isso, então acho que isso é o ponto, sabe, Badotti? A gente pensar sempre proativamente, pensar em ser produtivo, ser útil, né, naquilo que está fazendo. Como você convive num ambiente corporativo, você ter suas parcerias de trabalho, você ser colaborativo, né, colaborar com os teus pares, ser útil, como eu já falei. Então isso acho que é um dos grandes segredos, assim, de você se manter por um período mais longo numa grande empresa, né. Então é isso aí, o Alexandre é uma pessoa que, além disso, tem lá um convívio familiar muito intenso, sou muito família, gosto muito, me emociono. Você tem 2 meninos, né? Dois meninos, eu fico emocionado até, Badotti, porque reflexão, né, sobre a vida Claro. faz a gente se emocionar, isso é muito emotivo. Mas nesse sentido, Badotti, do Alexandre, o Alexandre é campo. Final de semana eu estou com os bichos, minha vida é o cavalo no final de semana, junto com os meninos, né? Procuro passar esse sentimento assim, do cavalo, essa emoção que o cavalo nos traz. Essa é a minha vida, né? Viver o campo, ter a felicidade de conseguir trabalhar no campo e ter meu hobby no campo também, né? Que é mexer com os cavalos. Muita gente fala, você está gastando dinheiro com o cavalo e tal, né? Não, eu estou vivendo com o cavalo, né? O cavalo te proporciona isso, né? Ele te dá aquela paz de espírito e você acaba vivenciando isso. Então isso é muito gostoso. E vem da família, né? Vem da família, né? O avô gostava, os pais, os tios, né? Então todo mundo era envolvido com o campo e tem esse envolvimento. Que bom, mas é uma herança boa aí. Muito boa, muito boa. É uma herança bacana. O cavalo, tive a oportunidade, Badotti, durante 3 anos na Tortuga, de ser um gerente nacional, um coordenador nacional dessa linha de equinos e pequenos ruminantes, que é as minhas especialidades, né? Onde eu me aprofundei mais até, dentro da nutrição animal, procurei direcionar em equinos e pequenos ruminantes. E durante 3 anos, a companhia me chamou, Alexandre, vem aqui, vamos trabalhar aí nacional. Eu não tinha filho ainda na época, foi de 2009 a 2011. Ali, profissionalmente, foi uma experiência fantástica, né? A empresa atua no Brasil todo. Sim. E eu tive a oportunidade, claro, vinculada a São Paulo, de viajar o Brasil todo. Então, eu fui de Bagé até no sul do Amazonas, lá em Boca do Acre. Nossa. Foram 4 estados, só que eu não estive. O restante eu estive em todos. Então, nesse mundo assim do cavalo, consegui conhecer as raças na essência, né? Ia lá nas associações. Estive no Cavalo Pantaneiro, lá em Poconé, em Cuiabá. Cavalo Crioulo, no Rio Grande do Sul. Manga Larga, em Minas. Assistia Nacional do Manga Larga algumas vezes. Estive na Vaquejada, no Nordeste, que é um evento cultural assim, muito forte, muito intenso. Então, o cavalo tem essa questão emocional, né? Como eu falei para você, até me emociono. Mas o cavalo era diferente, você ter um relacionamento de venda, como a gente faz com bovinos, por exemplo, com outras espécies, ou, de maneira geral, na atividade. A gente precisa, às vezes, só mostrar o número, convencer o criador que é importante aquele produto, que vai dar um custo-benefício para ele positivo. Aquilo fica muito formal no escritório, né? No cavalo você também faz isso, né? Você tem que mostrar o benefício dos produtos, o resultado que apresenta, mas você tem que falar da saúde do cavalo, porque ele quer um cavalo longevo, né? De um tempo de vida mais alto. Mas aquilo sai do escritório. Entendi. Você conversa com o dono do cavalo no escritório, mas ele te leva para ver os cavalos lá no criatório dele, seja um aras, uma cabanha, um rancho, e ele te chama para dentro da casa dele.
Entendi. Porque aquilo envolve a emoção dele, né? O cavalo tá na emoção dele. É um negócio que precisa ser profissional, precisa ter rentabilidade na maioria dos casos, mas tem um lado emocional muito forte. Gente, eu vou interromper um pouquinho agora o nosso papo sobre cavalos, voltamos já depois dos comerciais. Olá, somos a Connect TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Connect TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagens de qualidade pelas plataformas online. Connect TV, seu mundo com todo mundo. Alexandre, continuando então a nossa conversa sobre os cavalos, você falando dessa diferença entre o bovino e o cavalo com o produtor, como que é essa relação? Como eu estava falando, o cavalo, a gente vai numa linha, além da racional, emocional também, né? Não que não tenha produtores de bovinos, que tenha a parte emocional também, claro que tem. Tem muita gente que cria bovinos porque é apaixonado por aquilo e tem o lado emocional. Mas no cavalo isso é mais intenso, muito mais intenso. Então, são vários exemplos, assim, conheci muitos criadores, né? Que hoje são meus amigos e acaba que não ficou só naquele vínculo profissional, né? As pessoas acabam se interagindo de uma maneira mais afetiva, assim, mais emocional. Então o cavalo é isso, a gente sabe que tem vários pontos aí no sentido da nutrição que a gente precisa estar atento. Hoje fazer a nutrição do cavalo, ela não é simples. De maneira geral, né? Se a gente for falar em nutrição animal, Badotti, a gente viu uma grande evolução nos últimos anos. A gente saiu de uma nutrição para suprir carências, para os animais pararem de morrer ou terem menos doenças, para uma nutrição de alto desempenho, onde a gente pega um animal e olha o potencial genético que ele tem e a gente precisa fazer com que ele expresse o máximo daquele potencial genético. Seja um frango em ganho de peso num aviário, seja uma vaca de leite, que há 10, 15 anos atrás nós falávamos de vaca aí de 15, 20 litros, eram vacas de excelente resultado, né? Hoje nós temos vaca que chega a 90 litros de leite por dia, mas propriedades com média de mais de 40, Mudou muito o material genético? Não. Claro que teve evoluções genéticas, não tenha dúvida. O que mudou foi a nutrição, fazendo com que a sanidade também, é claro, que é um dos tripés, né? Sanidade, nutrição e genética. Mas a nutrição de maneira mais efetiva, fazendo com que o animal responda de maneira melhor, né, ou mais eficiente à sua capacidade genética. Entendi. Seria então, nutrição por desempenho. Nutrição por desempenho. Então hoje a gente vai muito além daquela nutrição do passado, quando tudo começou lá, em pensar em suplementar fósforo, para atender só a carência de fósforo, de uma nutrição hoje já pensando em microminerais, em complexos vitamínicos, em aditivos, que faz com que o animal potencialize. Então, a gente tem aditivo hoje, alguns óleos essenciais, por exemplo, que modulam a flora ruminal, direcionando a flora para a melhor digestibilidade daquilo que ele está comendo. Então, o ruminante é um ser impressionante, né, que consegue transformar capim em energia para ele, em leite e carne, né, depois para o ser humano. Então, essa transformação, ela precisa de alguns detalhes, alguns aditivos. Interessante. Mas isso é via ração? Via ração e suplemento mineral também. Tem suplementos minerais que ficam de livre acesso, o animal lambe no coxo, e tem também núcleos que a gente formula a ração ou premix, e aí o animal recebe esse pacote tecnológico dentro da ração concentrada. Mas via coxo, via derra? Via coxo. Por exemplo, num frango, ele recebe tudo fechado, né? A dieta dele está completinha desde o dia 1 até o dia 40 que ele vai
para o abate, né? Então, está fechado. O suíno, mesma coisa. Aí é muito mais fácil, até porque o animal está totalmente confinado. Quando ele tem um boi a campo, a pasto, complica um pouco, porque eu tenho outras variáveis, né? Tem a variação do pasto, que às vezes hoje o pasto está desse jeito, choveu hoje à tarde, amanhã o pasto já está perculando diferente a nutrição. Muda o nível nutricional. Essa é uma dificuldade que a gente tem de fazer nutrição a pasto. Quando o boi chega no confinamento, aí eu já consigo modular de novo. Ambiente controlado. Ambiente controlado, porque daí eu tenho uma silagem de milho, que eu sei de repente a base nutricional dela, e eu formulo uma ração com os ingredientes que eu também conheço a base. A gente faz o ajuste para que o animal receba aquela quantidade e faça aquele desempenho que a gente espera. E a gente tem desempenho de confinamento hoje passando 2 quilos. Tem um cordeiros com capacidade de ganhar 400 gramas por dia. Para um animal de 30 quilos, é muita coisa. Então, nesse aspecto, a gente consegue hoje com a nutrição fazer ajustes que melhorem desempenho. Então, Alexandre, sempre a pergunta, teu produto é muito caro. A gente tem que olhar o que ele entrega de benefício, né? O que ele entrega de resultado. Às vezes o produto, na essência, o saco, ele é caro, mas quando você coloca ele na dieta do animal e o animal melhora desempenho, se eu encurto um confinamento, por exemplo, de 100 dias para 90, são 10 dias que o animal estava comendo no coxo. Às vezes essa diferença de preço pagou. Mesma coisa o animal a pasto. Se o animal a pasto está ganhando 400 gramas de ganho de peso, que são poucas propriedades que conseguem fazer isso durante o ano, geralmente menos que isso, e eu passo ele para 500, 600 gramas de ganho de peso, também o produto teve custo-benefício positivo, né? Só desculpe te cortar, eu acho, a gente se tá no meio comercial, a gente sempre escuta o cara, né? Mas eu acho que é muito importante a gente comparar o cara comparado com o quê? Exatamente. Sabe, se comparar o cara, porque às vezes o comparativo, às vezes é alguma coisa com o frete, isso se me inclui frete, se me entrega na propriedade, ou não, que condição que é isso, que prazo que é isso. E a qualidade do produto, eu sou suspeito para falar, porque quando eu morava sempre em Curitiba, sou piá de cidade, na verdade, mas quando eu vim para Laranjeiras, eu comecei a trabalhar com a Tortuga especificamente. E eu tive um resultado fantástico, incrível com a Tortuga, que talvez o preço fosse proporcionalmente, sei lá, 10, 20%, talvez que a média de outros produtos, mas era um produto de altíssima qualidade que te dava um desempenho a campo. Então, é muito importante a gente comparar o preço caro em relação ao quê, né? Então, como você está falando aqui, como que ele te proporciona o desempenho que ele te dá, eu sempre fui suspeito para falar da Tortuga, que sempre vi uma qualidade muito grande. Eu fico feliz de ouvir isso e assim, eu estou há 18 anos, né? São relatos que a gente escuta no passar dos anos, né? Meu pai usava, dava certo, né? De repente eu parei de usar, porque eu achei caro, tive que voltar, porque me deparei com outras situações. Não que não existem produtos bons no mercado, existem, porque todo mundo está correndo atrás. E aí, nesse sentido, buscar tecnologia, né? A gente só tem que tomar cuidado agora, nesse momento, sabe, Badotti, onde a gente tem uma oscilação mercadológica mundial, que os preços saíram de um patamar normal, inclusive com altas em dólar, não só olhando o câmbio, e sim aquele produto subiu em dólar porque está faltando. A ureia é um ingrediente que a gente pode citar, os ureados, né? Os produtos derivados de petróleo. Essas altas, o que acontece? Às vezes as empresas menores acabam substituindo os produtos, colocando eventuais substitutos, para tentar se garantir com o preço. E aí que o produtor acaba tendo dificuldade, porque o animal ele precisa receber um produto que tenha uma alta biodisponibilidade, que seja acessível ao organismo dele, que ele converta aquilo, seja uma vaca de leite, converta em leite, seja um boi, converta em carne, seja um cavalo, converta em esporte, em estrutura física, para ele responder aquela prova que ele vai ter que fazer, uma corrida ou uma prova de laço. Então o animal ele precisa comer o ingrediente, ingerir aquele ingrediente, e aquele ingrediente, além de ser absorvido, que às vezes absorve, mas excreta também em alta quantidade, ele tem que ser biodisponível. A palavra é essa, biodisponibilidade. Aquilo tem que entrar no organismo do animal, ser absorvido e ficar biodisponível, seja por metabolismo dele. Às vezes a gente pensa no mineral, ele sendo um cofator enzimático, porque a gente sabe que alguns minerais eles produzem enzimas. Então não estou pensando nem na ação direta daquele mineral, e sim na enzima que ele foi um cofator, que ele produziu aquela enzima. Aquela enzima sim é importante para a digestão de determinado ingrediente. Por exemplo, a gente tem enzimas que digerem o amido. Se eu não tenho essa enzima em nível alto, o amido acaba passando, a gente vê o milho nas fezes. Então são coisas assim nesse sentido. E aí, aquilo que eu falei de aditivos, né? Nós já temos aí aditivos que quebram também esse amido, moléculas que vão lá e atuam diretamente no amido do milho, que é um amido de difícil digestibilidade. O milho é o principal ingrediente que nós temos para nutrição animal.
compete com o ser humano, porque o ser humano também precisa do milho, né? É uma fonte de energia, mas na nutrição animal é um dos principais ingredientes. E é um ingrediente de difícil digestibilidade para os animais, ele acaba extrapolando, saindo da rota normal de absorção dele e sendo excretado. Então a gente precisa ter ingredientes que atuem nesse sentido, para que se defenda, né, o que ele comeu e que ele aproveite. Então são vários detalhes assim da nutrição que a gente saiu daquele básico e hoje a gente está cada vez mais procurando ingredientes que melhorem o desempenho do animal para que ele expresse seu potencial genético. Temos também um assunto muito importante que a gente tem cada vez ficar mais atento, que é a sustentabilidade, né? A gente sabe que o Brasil é um país extremamente rico em produção, rico na natureza, né? Com recursos naturais gigantes. O Brasil é um continente que a gente compara com outros países no mundo. E que essa questão da sustentabilidade, às vezes a gente pega até situações de informações desencontradas da própria mídia, mas que elas são relevantes no sentido de que a gente precisa cuidar. O Brasil está cuidando do seu meio ambiente. E falo isso por conhecer o Brasil, né? Eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todo. Mas mesmo assim, nós como empresa estamos pensando em melhorar cada vez mais. Então, quando você avança no sentido de melhorar o desempenho do animal num confinamento, que ele fique menos tempo, ele está agredindo menos o ambiente, né? Porque ele vai sair mais rápido do confinamento. Então ele vai deixar menos dejetos, vai liberar menos metano pelo tempo que ele está ficando. Então é uma forma de você melhorar o meio ambiente. E além disso, desenvolvemos uma molécula, fazem 10 anos que a gente vem estudando isso, que é uma molécula que reduz o metano produzido pelos ruminantes. Interessante. Então é bem interessante, um assunto muito novo, está sendo lançado na mídia agora até, que é uma molécula então que vai reduzir o metano produzido pelos ruminantes. Tem muita gente que joga a culpa no boi, né? É o arroto do boi, é o pum do boi, né? Falando de maneira simples, que está afetando a camada de ozônio. Não é. O boi, muito do boi do que ele produz de metano é reprocessado pela própria pastagem. Porque a pastagem, ela defende, ela resgata CO2 da atmosfera. Mas mesmo assim, claro que numa grande planta de confinamento existe uma grande produção de metano. Não vai ser isso que vai mudar o clima do mundo, mas ele está liberando metano. Então, se ele tem uma tecnologia para diminuir esse metano liberado, por que não utilizar, né? Então, isso, nessa linha, a gente já tem trabalhos para fazer com que diminua-se, então, essa produção desse gás aí tem efeitos deletérios aí para o meio ambiente. Né? Perfeito. Alexandre, vou fazer mais uma pausa, chamar os comerciais, a gente volta já. Olá, somos a Connect TV, a sua TV online. Com imagem digital e equipamento de ponta, levamos até você a informação com notícias em tempo real. A veracidade dos fatos na palma da sua mão. Connect TV. Entretenimento, entrevistas, esportes e cobertura dos melhores eventos regionais. Nossa missão é encurtar distâncias com imagens de qualidade pelas plataformas online. Connect TV, seu mundo com todo mundo. Gente, voltamos nos nossos comerciais. Agora o Alexandre vai nos continuar falando um pouquinho sobre especificamente a função que ele atua lá na DSM. Isso, Badotti. Hoje, então eu passei por algumas funções da empresa, né? Comecei como representante comercial, fui supervisor, fui coordenador nacional dessa linha de equinos e pequenos ruminantes. Voltei a ser supervisor de área e hoje eu sou uma função de gerente de contas, é uma account manager. E essa gerência de contas, a gente tem algumas contas grandes na companhia que cada
couch aí, cada gerente de conta cuida da sua. Claro que eu não cuido sozinho, eu tenho toda uma equipe envolvida, né? E eu tenho a felicidade de cuidar do maior cliente da companhia hoje no Brasil, que é a Coamo. Então para mim foi um trabalho que a gente construiu também junto, sim, não foi algo que surgiu de um dia para a noite. Então eu tenho um relacionamento muito grande e para mim é muito válido conhecer essa cooperativa mais intensamente. São várias as cooperativas no Brasil importantes, né? Mas a Coamo é a maior da América Latina e é uma cooperativa assim que a gente se identificou muito pelo sistema de trabalho deles, a gente acaba se espelhando ao cliente, né? Acho que o trabalho de fornecedor e cliente acaba sendo, na maioria das vezes, um espelho, né? A gente acaba... para que aquilo flua, vire um casamento, vamos dizer assim, um relacionamento entre fornecedor e cliente, a gente precisa se espelhar, né? Ser muito parecidos, assim. E DSM e Coamo são muito parecidas, assim, na sua linha de seriedade, transparência. Então, acabou que deu certo. Eu cuido, então, da Coamo, a matriz em Campo Mourão, elas são mais de 30 mil cooperados. Nossa, fantástico. Cresceu demais. É uma empresa que tem um faturamento muito alto e ela atua em 3 estados. A matriz aqui no Paraná, Santa Catarina e MS. Então tem alguns entrepostos Santa Catarina, aqui no norte, ali na região de Xanxerê, Belardo. No Mato Grosso do Sul, ela já está lá próximo a Campo Grande, até vem novas lojas para esse ano. E aqui no Paraná, nesse eixo aqui de Campo Mourão, para o oeste, descendo Mangueirinha, eles têm entreposto também. Aqui no nosso vizinho Cantagalo tem uma loja bem interessante. São 70 lojas, então, distribuídas nesses 3 estados. Então é muito bacana o trabalho de fazer esse gerenciamento com uma grande conta, né? E ver todo esse profissionalismo que eles têm, né? O Coamo já passou de 50 anos, completou 51 até esse final de semana. Então é uma empresa que é muito consistente assim, em tudo que faz. E para a gente é interessante fazer esse trabalho acompanhando esse cliente e sendo um fornecedor lá dentro, né? Atendendo os cooperados, né? Com nutrição animal. Então esse é o nosso trabalho atual hoje. Além da parte técnica de equinos e ovinos que eu acabo fazendo, dando um aporte aí a nível nacional para o restante da equipe. Entendi. Dio, eu vou pedir, a gente fora do ar aqui estava conversando sobre, por exemplo, a importância de ter, por exemplo, um grande parceiro desse como a Coamo, como vocês têm. No que isso implica, às vezes, por exemplo, esse ano que a gente teve muita variação de preço de insumos, como que isso às vezes pode beneficiar o produtor não comprar, às vezes, diretamente da cooperativa? Eu acho que a cooperativa, o sistema de cooperativismo, né, Badotti, foi um grande avanço do agro brasileiro. A gente tem diversas regiões no Brasil que só se desenvolveram pelo cooperativismo, né? Começou lá no Rio Grande do Sul, depois se espalhou pelo Brasil. Hoje até a gente tem exemplos de cooperativas melhores até do que as de origem lá do Rio Grande do Sul. Ser cooperado é você ter a consciência que você pode acessar tecnologias, insumos, num preço acessível, por você ser pequeno, médio ou grande, a cooperativa vai ter o produto lá disponível para você, independente do teu tamanho. Todo cooperado tem a mesma condição comercial, então isso é uma vantagem. A cooperativa, por ela ter uma gestão muito firme, ela acaba antecipando situações de mercado, como aconteceu esse ano, nós tivemos reajustes praticamente mensais pela pandemia, né? Como eu falei já atrás, não é uma situação do Brasil, uma situação mundial de altas de insumos. E a cooperativa, o que ela faz? Ela se antecipa, vai comprando antes, vai fazendo aquele estoque regulador dela. Aí larga campanhas de venda, o cooperado vai lá, se abastece por 6 meses, 1 ano e com condições de prazo alongado. Nesse sentido, ele consegue ter um planejamento da sua atividade, né? Um confinador, por exemplo, confina boi. Se ele compra um insumo com 3 meses para pagamento ou 6 meses, ele consegue comprar o boi, colocar no confinamento para fechar o boi e vender para o frigorífico, para depois ir lá acertar na cooperativa. Então é muito organizado nesse sentido. E ele já está com a trava do preço, porque ele já sabe quanto ele pagou naquele insumo, porque ele se antecipou. Então fazer esse trabalho em conjunto com grandes parceiros é muito interessante. Da gente está sempre antevendo, né, o mercado. O mercado pode oscilar? Claro que pode, mas nesse cenário atual, a gente vê uma dificuldade de um recuo das matérias-primas, pela falta que está ocorrendo. Então nós temos aí diversos insumos que estão faltando. E aí quando ele vê cenário de falta de matéria-prima, difícil recuo de preços, né? Então o produtor cada vez mais, se eu posso deixar uma mensagem aqui, o produtor cada vez mais cabe a gestão do seu negócio. Ele tem que ter gestão do que ele está fazendo, sabendo quanto que ele está gastando, quanto que é a capacidade que ele pode produzir com sua margem de segurança,
para que ele saiba a rentabilidade futura. Ah, mas isso é difícil, mas precisa começar de alguma forma, nem que seja na caderneta. Depois avança para o planilha de Excel. Hoje a gente tem plataformas com software que eu consigo jogar dentro do sistema. A própria DSM fornece, nós temos um programa de gestão chamado PG-DSM, Programa de Gestão DSM, que basta o produtor procurar um dos nossos técnicos, um representante comercial, que a gente fornece essa plataforma para ele. A gente passa um breve treinamento para que ele saiba fazer um diagnóstico de como está o Hoje ele faz até no celular, né? Ele faz no celular. Deve ser até um aplicativo de celular. Faz até no celular. Então, o que precisa? Disciplina e hábito, né? Mas tudo na vida é hábito, né? A pessoa que estudou sabe que ela conseguiu estudar porque ela gerou o hábito de estudar, né? Quem trabalha, levanta cedo, um pedreiro, qualquer pessoa, ele desenvolveu aquelas habilidades porque ele gerou um hábito de fazer aquela atividade. Da mesma forma está no agro, né? O produtor que gerar o hábito de anotar, de levar o seu trabalho com gestão, com anotações, ele vai ver que de repente aquele mineral que nós falamos que era caro, ele vai ver que não é caro porque ele está gerando resultado. Ele vai ver de repente que ele comprar um bezerro mais pesado, que veio de uma nutrição, de um creep feeding, por exemplo, que recebeu uma nutrição inicial no pé da vaca. Aquele bezerro vai ficar menos tempo na sua propriedade, ou vai ter menos doença, que vai ter uma imunidade melhor. É mais vantagem que ele comprar um bezerrinho muito leve, muito fraco. Então são pontos assim que a gente... E eu só consigo ver se eu fizer um diagnóstico, se eu tiver anotado, se eu tiver gestão do meu negócio. Entendi. Se eu não fizer isso, eu não consigo. Entendi. Então, se ficar uma dica aqui, nós estamos no momento de sentar, parar, olhar para dentro do meu negócio, para dentro da porteira mesmo, que de repente não é o preço da arroba, o litro do leite, que é geralmente o que o pessoal reclama, né? Mas a arroba caiu o preço. Mas se eu sei meu custo de produção, eu sei dizer se eu vou ter rentabilidade ou não. Claro que quando a arroba sobe, fica mais fácil. Se o preço do leite sobe, fica mais fácil. Claro. Mas às vezes o preço do leite está ajustado, mas meu custo de produção está ajustado também, e eu estou fazendo as vacas produzindo expressando o seu principal potencial genético, aquilo não é caro mais. Eu estou tendo resultado. Né? Perfeito. Alexandre, para encerrar, eu vou te pedir para o ano que vem qual que é a perspectiva de preço, de matéria-prima, como é que está essa questão de oferta e demanda de matéria-prima para recursos de proteína. O que você pode comentar para a gente passar essa mensagem para o produtor e para o ouvinte do Prosa Rural? Olha, Badotti, eu assim, feliz de ver você fazendo um programa desse, que leva uma mensagem otimista ao campo e uma mensagem realista ao campo, né? Nós somos brasileiro, o produtor do agronegócio brasileiro, é um privilegiado. Porque nós temos capacidade de produzir comida, não só para o Brasil, mas para o mundo. O momento é nosso, de produção de comida. E tanto é que está todo mundo olhando para o Brasil, né? E gente até colocando interrogações aí, ou questionando, né? Sobre como a gente faz, que tem que preservar a Amazônia. Claro que tem que preservar a Amazônia, mas ela está lá separada. A Amazônia está preservada. Para quem já sobrevoou a Amazônia sabe que aquilo lá é um mar verde. Precisamos cuidar dela? Claro que estamos cuidando muito bem. Agora, o nosso potencial de produção agrícola é muito grande. O mundo vai passar por fome. Nós vamos ter guerra no mundo por falta de comida e por falta de água. E o Brasil tem sobra de comida, sobra de água. O que nós precisamos fazer? O mercado está difícil na questão de preços de insumos. Esse ano foi um desafiador e 2022 vai ser de novo. Nós vamos ter problemas de preços de insumos altos. Porém, se a gente fizer a nossa parte de produzir cada vez mais, implantando tecnologia, aumentando a lotação de área, de boi, por exemplo, a pasto, aumentando o litro de leite produzido, a quantidade produzida, com o mesmo número de vacas. Eficiência. Eficiência. Essa é a conclusão. O mercado vai estar difícil? Vai ter preços altos? Vai. Porém, o preço do que nós produzimos também vai estar alto. O que nós precisamos ser é eficientes. Perfeito. Porque vai faltar comida e quem precisa atender o mundo? O Brasil é um dos principais, é o celeiro do mundo, né? Usando uma frase simples. O mundo vai precisar do Brasil cada vez mais. Então, o produtor rural, invista na sua terra. Né? Eu tenho um pasto lá que está degradado há muitos anos já, aquela graminha que não sai dos 10 centímetros. Joga um calcário nela, vai lá ver como é que ela está de alumínio, dá uma reformada naquele pasto, joga um calcário. Passou um momento, de repente joga um pouquinho de adubo. Você tinha lá uma cabeça por hectare, você pode ter 4 cabeças por hectare. Então você vê quanto que isso vai ser eficiente na tua propriedade com o investimento, de repente, de uma carga de calcário. Interessante. Então, essa é a dica, assim, de quem está envolvido com o agronegócio, que visita propriedades constantemente, que se relaciona, assim,
formalmente com diversos produtores e que a gente vê que o produtor rural é isso, né? Tanto é que o preço da terra hoje subiu, né? Por que subiu? Porque dá para se produzir e se ter rentabilidade com a terra, né? Então pensar em comprar mais fazenda hoje está difícil, não é fácil comprar fazenda. Mas eu posso transformar aquela fazenda em duas, com a mesma área de terra. Com mais eficiência. Com mais eficiência. Perfeito. Então, Alexandre, eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui do Prosa Rural. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo programa.